Bom dia a todos e todas. Eu quero primeiro agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã. Quero cumprimentar o presidente da Assembleia, Adolfo Menezes, e em seu nome, Adolfo, cumprimentar a cada um dos deputados, deputadas presentes, e aqueles que por razões diversas não puderam estar aqui, saudar esse amigo, companheiro de caminhada, João Leão, vice-governador e secretário estadual de Planejamento, saudar o desembargador Nilson Castelo Branco, presidente eleito do Tribunal de Justiça, Nelson Pellegrino, conselheiro, Marcos Presídio, Tribunal de Contas do Estado, saudar o Ravso, defensor-geral, saudar o procurador Marcelo Costa, procurador de Justiça do Ministério Público. E, gente, dizer que hoje, eu disse à imprensa lá fora, com o mesmo frio da barriga, que eu li a mensagem aqui em 2015, chego para ler a mensagem nesse 8º ano, de forma presencial. O ano passado, nós não pudemos fazer esta sessão de forma presencial, mas hoje estamos aqui com muita emoção para ler a mensagem, e eu inicio agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá, saudando aqui todos os deputados, deputadas, o presidente Adolfo Menezes, a mesa diretora, e aproveito para agradecer aos parlamentares pelo trabalho que realizamos juntos ao longo desses anos, anos de lutas e de enfrentamento à pandemia. Agradeço pela aprovação de projetos imprescindíveis ao enfrentamento do coronavírus e de seus desdobramentos. E também agradeço ao socorro prestado aos municípios atingidos pelas fortes chuvas que ocorreram na Bahia nos últimos meses. Quero saudar e, mais uma vez, agradecer a parceria, a caminhada, o nosso vice-governador, por toda essa caminhada que fizemos juntos, e eu diria que construímos juntos. Nós temos em comum, Leão, um jeito de ser, que é ser apaixonado pela nossa Bahia, ser apaixonado pelo trabalho, trabalhar com entusiasmo, com prazer. Quero mandar um abraço e saudar aqui os nossos senadores e agradecê-los por toda a ajuda que tem nos dado, o senador e ex-governador Jacques Wagner, senador Ângelo Coronel e o senador Otto Alencar. Também quero aproveitar e mandar um abraço pelas redes, pelas transmissões ao vivo, a todos os prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, e agradecer a cada um de vocês pela parceria nesses últimos 7 anos. Parceria de fazermos muito pela Bahia e de inovarmos, de materializarmos um novo jeito de governar, com compartilhamento de poder, compartilhamento de ações e garantindo uma capilaridade administrativa através da delegação de competência, de poder, a exemplo da gestão das policlínicas. Então, vai meu agradecimento aqui a todos os prefeitos e prefeitas que juntos estamos construindo esse novo modelo de gerir a Bahia, que substitui aquele modelo antigo que todos conheciam e temiam. Então, hoje é um jeito novo e onde a gente convida todo mundo a construir junto. Tenho a certeza que todos aqui se preocupam com o drama gigantesco que o Brasil enfrenta. Fazemos parte de uma região que, historicamente, é conhecida pela sua desigualdade social. Num país mergulhado numa forte crise política, econômica
que se arrasta desde 2015, quando iniciaram o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. De lá para cá, a nação brasileira não se encontrou mais. Os posicionamentos espantosos do governo federal impactam negativamente a economia e a vida de todos os brasileiros. A completa ausência de respeito à diplomacia, somada às constantes ameaças ao ambiente democrático, à Suprema Corte e ao processo eleitoral, criam um sentimento de enorme insegurança jurídica e institucional, resultando na retirada de investimentos nacionais e internacionais. Sem dúvida, essa será uma das páginas mais tristes da história do Brasil. Este vácuo de governabilidade provocou o aumento do número de pessoas pobres e extremamente pobres no país inteiro. E isso é visível caminhando em qualquer capital brasileira. O número de pessoas nas ruas, morando embaixo de viaduto, pedindo comida nas sinaleiras. Diante desse caos, voltamos a integrar o mapa da fome, que já atinge 7,5 milhões de brasileiros. E, segundo organismos internacionais, como a FAO, a OMS e a ONU, a insegurança alimentar aumentou mais do que o dobro entre 2018 e 2021. Ainda que se considere a crise econômica global, agravada pela pandemia do coronavírus, esses resultados tão graves estão relacionados ao desmonte sistemático da rede de proteção social e de combate à pobreza que tínhamos estruturado no país até aqui. Portanto, o cenário é de muita fragilidade econômica e social para a maioria do povo brasileiro. O desemprego atingiu 13% da população nacional e o percentual de trabalhadores informais chegou a 40,6% dos ocupados, ou seja, 38 milhões de pessoas. A subocupação já ocupa 20% da nossa força de trabalho. Some a esse quadro a expectativa do mercado de que a renda média da população está em queda e continuará em queda em 2022, comprometendo ainda mais a subsistência das famílias e o mercado interno de consumo. O governo federal perdeu o controle sobre a inflação, que já atinge a casa dos 2 dígitos, mais de 10%, o seu maior patamar desde 2003. Apesar disso tudo, precisamos afirmar sempre os valores da esperança. O Brasil é muito maior que aqueles que, no momento, conduzem o nosso país. É muito maior do que esse sentimento de ódio que alguns temam em propagar. Somos maiores do que esse pensamento escravocrata, desumano, que reproduz a exclusão social. É urgente emancipar as vidas e o cotidiano das pessoas, e também assegurar um convívio simbólico e psicológico saudável. É necessário alargar o horizonte da sociedade, para isso precisamos unir as forças democráticas para promover uma nova concertação nacional em nosso país, repactuando o ambiente institucional confiável, seguro, e o caminho para isso é o diálogo, o entendimento. Estamos enfrentando um grande desafio há quase 2 anos e meio, a Covid-19. Já vimos investindo fortemente na saúde, o que nos facilitou expandir
rapidamente a rede de assistência e responder às demandas provenientes da pandemia. É importante dizer que essa estrutura implantada vai permanecer em funcionamento no Estado, dedicada a outras especialidades, a exemplo da Unidade de Oncologia de Caetité, que no primeiro momento recebeu os pacientes de Covid, e agora é uma unidade de oncologia. Assim será com o Hospital Metropolitano, aqui em Lauro de Freitas, inaugurado e mantido desde então como um hospital dedicado aos pacientes de Covid. Mesmo estruturas temporárias, como foi da Fonte Nova, elas serão preservadas para qualquer caso de emergência da saúde que se apresentar daqui para frente. Temos que nos orgulhar das novas unidades de saúde implantadas ao longo dos 15 anos, e aí eu incluo o governo de Wagner. E queria me orgulhar disso. E nos orgulharmos disso. É o maior investimento da história da Bahia, em qualquer época, em qualquer governo, já feito em saúde pública nesse Estado, descentralizando a alta complexidade. E aí eu faço questão de nominar o novo Couto Maia, o novo Clériston Andrade e o Hospital da Criança em Feira de Santana, além da UPA que foi construída, o Hospital da Mulher, o Hospital da Chapada e agora a maternidade Frei Justo, que iremos inaugurar na cidade de Ceabra, o Hospital Costa do Cacau e a maternidade de Ilhéus, recentemente inaugurada, o novo Prado Valadares em Jiquié, o novo HGE2, o hospital que já citei de oncologia em Caetité, o Hospital de Oncologia em Juazeiro, o Hospital do Subúrbio, o Hospital de Santo Antônio de Jesus e o novo Hospital de Irecê, com cardiologia e oncologia, assim como, poderíamos dizer, o novo Hospital do Oeste, com oncologia e cardiologia. Além da abertura de serviços como a Unidade de Saúde, o Hospital Riverside, em Lauro de Freitas, dedicados a cuidados prolongados. E ainda este ano entregaremos, Leão, juntos, se Deus quiser, o Hospital Ortopédico, que demos ordem de serviço este ano, que será o maior hospital de ortopedia do Brasil. Mas isso daí não é. Espero poder, até o final do ano também, de inaugurar o segundo hospital do extremo sul da Bahia, o Hospital Costa das Baleias, da cidade de Teixeira de Freitas, e as obras já estão em andamento. Vamos agora, em fevereiro, inaugurar o Hospital Afrânio Peixoto, em Vitória da Conquista, além de, em breve, irmos a Camaçari inaugurar a maternidade de Camaçari. Inauguramos e está em funcionamento a maternidade do Subúrbio de Salvador. Ampliamos e descentralizamos também leitos de UTI para todas as regiões da Bahia. E aqui vale registrar a parceria com os municípios. Foi assim que se tornou possível a implantação de UTI no hospital e ampliação do Hospital de Bom Jesus da Lapa, a implantação de UTI na cidade de Brumado, UTI na cidade de Eunápolis, UTI na região de Paulo Afonso, UTI e ampliação do Hospital de Senhor do Bonfim. E entregaremos em breve o Hospital Geral de Itaberaba, também com UTI. O Hospital de Santa Maria da Vitória, também com UTI. Além do novo e primeiro hospital de Luiz Eduardo Magalhães, com financiamento do Desembahia
e apoio do governo do Estado para todos os equipamentos, também com UTI, lá em Luiz Eduardo Magalhães. E estamos iniciando, numa parceria com o município, a ampliação e colocação de UTI no Hospital de Ibotirama, lá no oeste da Bahia. O mesmo avanço ocorreu com as policlínicas e os postos de saúde. Por isso, estou convencido que foi extremamente acertada a decisão de regionalizar a infraestrutura de saúde na Bahia. Este salto só foi possível porque o ex-governador Jacques Wagner foi o primeiro a iniciar os investimentos, não só na atenção básica, onde construiu mais de 1.800 postos de saúde, mas também iniciou as primeiras intervenções nas construções dos nossos hospitais estaduais. Ao final do nosso mandato, estaremos com 26 policlínicas regionais funcionando, um investimento de 814 milhões de reais, 100% recursos do governo do Estado da Bahia. Já construímos e implantamos 23 dessas unidades. Todas elas dispõem de equipamentos tão ou mais modernos que a rede particular. Em breve, será inaugurada a Policlínica de Santa Maria da Vitória, na Bacia do Rio Corrente, e a do Recôncavo, em São Francisco do Conde. E, recentemente, demos ordem de serviço para início da construção da Policlínica de Ilhéus. Costumo dizer que a Policlínica é o equipamento tão fundamental para garantir a retaguarda dos atendimentos realizados nas unidades básicas e para acompanhamento dos problemas de saúde. Por isso, digo que ele é tão importante quanto um hospital. A minha história familiar me ensinou, através da amarga perda da minha mãe para um câncer diagnosticado tardiamente, que a melhor saúde pública é aquela que faz prevenção. Assim, de janeiro de 2007 até as Policlínicas, Leão, 2.539.000 exames. 2.539.000 exames, desde a primeira da Policlínica funcionando. Atendimentos entre consultas especializadas, exames e diagnósticos de imagem. Agora, com alegria, chegamos à nova fase de aprimorarmos a gestão, aumentarmos o volume de exame, melhorando a qualidade cada vez mais das nossas policlínicas. Todos esses investimentos possibilitaram a expansão da rede de leitos de atendimentos para enfrentar momentos difíceis, como foi da Covid e está sendo da Covid. Eles nos ajudaram a manter, Adolfo, a segunda menor taxa de mortalidade do país. Fizemos um esforço financeiro gigantesco. Abrimos, imediatamente, naquele momento, 965 leitos de UTI. Hoje, a Bahia conta com 2.209 leitos. Só para, e aqui não está no texto, relembrarmos que, em 2006, a Bahia tem um pouco mais de 300 leitos de UTI. É isso mesmo, 300 e poucos leitos, e hoje nós temos 2.209 leitos de UTI. E atrás de cada leito de UTI está uma robusta complexidade hospitalar para suportar cada leito desse de UTI. Hoje, podemos nos orgulhar de sermos o segundo estado no Brasil em investimento público, em valores nominais, atrás apenas do estado de São Paulo, que tem uma arrecadação quase 7 vezes maior que a nossa. Mas somos o primeiro lugar do país em investimento em saúde pública. Isso exigiu que arrojássemos ainda mais o exercício da gestão. Como resultado, avançamos algumas posições. Em 2015, estávamos no 20º lugar em arrecadação per capita, Leão. E este ano, final do ano passado,
estávamos em 14º lugar em arrecadação per capita. Ainda longe, muito longe, do que representamos do ponto de vista do PIB, já que somos o 6º ou o 7º, depende do ano, ou do tamanho da população, que somos a 4ª maior população. Eu não abro mão da responsabilidade administrativa, do equilíbrio fiscal e da qualidade do gasto público. Nós trabalhamos muito e vamos continuar assim. Por isso, as providências do Estado no contexto de Covid foram muito além das ações de saúde. Adotamos medidas legislativas e administrativas, logo no primeiro momento com apoio da Assembleia Legislativa, e executamos investimentos importantes para socorrer os municípios. A pandemia, infelizmente, mostrou sua face mais cruel entre as populações mais vulneráveis. Por isso, para estender a mão aos que mais precisam, tivemos, desde 2020, que aportar 800 milhões de reais, que não estavam originalmente previstos para essa finalidade, para implantarmos o Estado Solidário, que representou e representa um pacote de ajuda econômica com múltiplas frentes, seja na educação, nos tributos ou no microcrédito. De imediato, assumimos o aporte de 17 milhões para pagamento de faturas de água residencial, para mais de 860 mil baianos. Na área da educação, criamos, e está mantido com a lei votada nesta Casa, um importante programa chamado Bolsa Permanência. E aí eu abro um parêntese, não está escrito. Esse programa beneficia, Adolfo e todos os deputados, 340 mil famílias. Só para vocês terem uma ideia, a Bahia tem, vou falar em ordem de grandeza, 750 mil alunos matriculados. Destes, 340 mil recebem, per capita mês, família, R$90, até R$90. Dá para ter ideia do que é isso? Eu estou dizendo que dos 750 mil alunos matriculados, 340 mil sobrevivem com uma renda de R$90 per capita na família. Se tem 4 pessoas, estamos falando que sobrevive com R$360 no mês. Digo isso para que a gente não esqueça qual é o estado que a gente vive, que a gente mora. Uma situação que é secular e que lutamos e tínhamos conseguido dar passos largos na época de 2003 a 2013, quando a Bahia ajudou a pontuar aqueles 40 milhões que saíram da pobreza e da extrema pobreza. E muitos deles, hoje, infelizmente, voltaram a essa condição. Então, isso aqui dá a dimensão da ajuda do que significa programas sociais para essas famílias. Ampliamos o auxílio alimentação e o programa Mais Estudo para 52 mil monitores. Mantivemos os programas Primeiro Emprego, Partiu Estágio, Mais Futuro, com pagamento de bolsa para os alunos do nível superior, mesmo no período de aulas remotas. Firmamos parceria com o Sistema S, oferecendo 200 mil vagas no programa Educar para Trabalhar, num total de 44 cursos. Até o momento, 77 mil jovens se matriculados nos cursos oferecidos e agora abriremos um novo edital para inscrição de toda a rede do Estado. Em outra frente, apoiamos o comércio, que foi afetado diretamente pelas medidas restritivas, adiando o pagamento e recolhimento do ICMS das cidades onde houver paralisação das atividades no período de Covid. Além disso, disponibilizamos uma linha de crédito no Desembahia, a mesma linha de crédito que abrimos agora no período da enchente, para micro e pequenos comerciantes. Também prorrogamos o pagamento de PVA para o transporte escolar, o turismo e autoescolas. É um esforço fiscal gigantesco para o Estado da Bahia, mas um serviço de ação do governo, que, na minha opinião, é cuidar da vida das pessoas, e disso não abrimos mão.
Sempre esteve muito claro que a saída da pandemia dependia do acesso às vacinas. Vocês todos se lembram das dificuldades que enfrentamos por conta do posicionamento do governo federal para a aquisição de vacinas e o comportamento ideológico anticientífico do governo federal e de seus órgãos, que inviabilizaram, inclusive, a aquisição da Sputnik, que nós tínhamos o contrato para aquisição. Não é à toa que o Brasil está entre os países com piores desempenhos econômicos e sociais, além de estampar um altíssimo número de mortes de Covid. E isso se deve a esse comportamento, que eu diria sádico, na condução da pandemia. Esse vírus é um grande desafio para a ciência e para a humanidade. No Brasil, perdemos 627 mil pessoas para essa doença, e muitas outras têm morrido meses depois de vencer a pior fase da infecção. Além da pandemia, o povo baiano enfrentou outras situações críticas nesse período. Há 2 meses vivemos uma das maiores tragédias climáticas, se não a maior, da história da Bahia. O grande volume de chuvas no final do ano passado alagou a maior extensão territorial já vista até aqui. Isso foi inédito. Logo no primeiro momento das chuvas, foram atingidos os municípios do extremo sul, até chegar posteriormente ao sul e ao Vale do Jequiriçá e a região sudoeste, como a cidade de Belo Campo. Em seguida, a região oeste, mais recentemente. Ao todo, 213 municípios foram afetados, de alguma forma, pelas chuvas e pelas enchentes, impactando a vida de milhões de baianos e baianas. Neste momento, presto toda a minha condolência às famílias das 27 pessoas que perderam suas vidas nesse período de enchente. Agimos imediatamente e montamos núcleos de apoio logístico, Itabuna, Tapetinga, Piauí, Ilhéus, Santanense, onde estão e foram distribuídas ajudas aos municípios da região. Assim como a CESAB montou uma pronta distribuição de medicamentos e assistência aos municípios. E respondemos, entregando até esse momento 140 ambulâncias para apoiar os municípios na assistência à saúde pós-enchente, além da distribuição de doações que recebemos e compras que fizemos de colchões, eletrodomésticos e equipamentos. Quero, neste momento, agradecer mais uma vez às empresas privadas que ajudaram nesse período. Agradecer à Caritas, agradecer aos organismos internacionais, à população da Bahia que se engajou nessa corrente de solidariedade, fazendo doações à vítima das enchentes. Também registro minha gratidão aos servidores públicos baianos que atuaram nessa emergência, e especialmente aos bombeiros e às equipes técnicas. Gostaria de agradecer também a todos os estados, agradecer aos governadores, que prontamente disponibilizaram helicópteros, donativos, equipamentos e pessoal para nos ajudar naquele momento muito difícil. Já estamos cuidando da reconstrução da economia e das casas. Já disponibilizamos centenas de contratos de empréstimo de até R$150 mil, a juros zero, pelo extremo sul do nosso estado. E também já iniciamos os convênios, não só para a reconstrução da infraestrutura urbana e rural, mas também com a entrega de mais de 60 máquinas, numa compra extraordinária que fizemos, que equivaleu às compras feitas a algo da ordem de R$120 milhões, para equipar os consórcios e ajudar os municípios a se recuperar da verdadeira tragédia que arrastou com as chuvas infraestruturas, e eu chamo a atenção sempre da imprensa, infraestruturas que levaram 10, 20, 30 anos para serem construídas. O município de Prado, só no município de Prado, foram 14 pontes que foram embora. Pontes que não foram construídas em um mandato de prefeito, em 2 mandatos. Foram construídas em muitos mandatos de prefeitos e de governadores.
Uma das lições que aprendi com a minha mãe é que a nossa cabeça pensa por onde nossos pés pisam ou pisaram. Vocês sabem onde eu nasci, na encosta da Liberdade, ali na encosta do São José. Quando chovia muito, e choveu em 2015, quase sempre desabava o morro, como desabou em 2015, e vidas se perdiam, como tiveram mortes em 2015. E desde que assumiu o governo, fizemos, Maria del Carmo, e você foi dessa área de infraestrutura, caminhou quando presidente da Conder, nas encostas, e quando foi da Prefeitura de Salvador, sabe pessoalmente do que eu estou falando, nós fizemos o maior investimento da história da Bahia na proteção de encostas. Talvez a maioria do povo baiano, ou a maioria do povo de Salvador, nem consiga enxergar esse investimento. Não enxerga porque é um investimento que está atrás das casas, dos morros e nas baixadas. Mas eu tenho uma absoluta certeza que as pessoas que moram lá sentem o benefício. Depois dessa absoluta tempestade que vivemos na Bahia, e olhando o noticiário de São Paulo ontem, anteontem, a gente percebe o quanto foi importante nós termos colocado 216 milhões até aqui para salvar vidas humanas. Porque eu imagino quantos governantes olham para quantas encostas e perguntam quanto custa para fazer aquilo. A encosta, Maria, do lugar que eu nasci, custou 20 milhões de reais. A encosta de São José. Mas com esse temporal inteiro, graças a Deus, a imprensa não noticiou nenhum desabamento de encostas em Salvador. Isso só isso, não ter uma vítima já justifica e nos orgulha por esse investimento. E eu faço questão de trazer esse investimento aqui para o discurso do governador. Porque governar é fazer escolhas. Escolhas que muitas vezes não são visíveis para o turista, não são visíveis para os setores mais ricos da sociedade. Muitas vezes não são visíveis nem para a imprensa, mas são sentidas por aqueles que mais precisam. Quanto à questão do meio ambiente, avançamos em programa com gestão ambiental compartilhada, estruturando e capacitando uma parceria para a governança municipal. Celebramos só no ano passado 20 convênios com novos consórcios intermunicipais, reunindo 273 municípios. Tenho a expectativa de que em 22 possamos concluir, credenciar e emitir muitas licenças ambientais. Aqui, abro um parênteses, o que nós procuramos foi dar capilaridade ao processo de licenciamento, para, ao mesmo tempo que cuidamos do meio ambiente, facilitamos e agilizamos a geração de emprego e de renda. Quero avançar, sobretudo, na construção de soluções compartilhadas para aterros sanitários, contribuindo para a saúde e para a infraestrutura do meio ambiente. Destaco a importância desse planejamento para o Recôncavo e Baixo Sul, com impactos com projetos como o da Ponte Salvador-Itaparica. Nesse contexto ambiental, estratégia para a diversificação da matriz energética. O Nordeste é hoje uma referência mundial na produção de energia limpa. E se o momento fosse outro, poderíamos estar interagindo com aqueles que desenvolvem pesquisas nos mais renomados centros mundiais, incorporando tecnologia, porque isso significa emprego e renda para o nosso povo. Viabilizamos aqui, a partir de 2012, e aqui eu quero abrir um parênteses, para destacar o papel e a visão do governo Jacques Wagner para esse setor estratégico, eu diria, não estratégico não para a Bahia, não para o Brasil, estratégico para o mundo, que é a geração de energia limpa, energia verde, que é energia renovável. Implantamos complexos renováveis em mais de 20 municípios no estado da Bahia. Somos hoje o maior produtor de energia solar do país. O segundo maior em energia eólica,
caminhando rapidamente para se tornar também o primeiro. A Bahia já possui 44 usinas solares, 213 eólicas já em operação, 73 construídas. Isso significa um investimento superior, já realizado, de 38 bilhões de reais. Os números, isso não está aqui no texto, chamam a atenção. Quando eu viajo, como viajei em novembro, para o exterior, e a gente afirma, Adolfo, que a Bahia tem 5 gigas implantados, e em implantação, em obra, mais 5 gigas, todos os nossos interlocutores arregalam o olho e ficam surpreendidos pelo volume de investimento em energia solar e eólica em nosso estado. Mas, recentemente, nos preparamos para dar um salto adiante. Estivemos na Alemanha, tratando de um assunto fundamental, a redução das emissões de carbono na atmosfera pela produção do chamado hidrogênio verde, gerado exatamente a partir de energias renováveis. E aqui, mais uma vez, abro um parênteses para dizer, a Bahia será o primeiro estado do Brasil a produzir hidrogênio verde, num projeto já lançado, já anunciado, no Polo Petroquímico de Camaçari. E, portanto, queremos ampliar esses investimentos. Esse é o combustível chamado combustível do futuro. E a Bahia tem todas as condições ambientais, logísticas e de infraestrutura para se tornar líder também na produção do hidrogênio verde. Estamos gabaritados para captar investimentos que farão diversas plantas de hidrogênio. Além de produzirmos energia limpa, também dispomos da infraestrutura e de portos, de condições logísticas favoráveis para a produção do hidrogênio. Meu interesse aqui vai além de poder agregar equipes em universidades, centros de pesquisas, para a articulação com o Senai e Sematec, agregarmos conhecimento e tecnologia na área de produção de energia. E há muito que ser feito para alavancar investimentos de infraestrutura em nosso país. Hoje, o Brasil não tem poupança e não tem prestígio para realizar esses investimentos. Na minha opinião, precisamos resolver 2 grandes desafios. Atrair o interesse internacional e, para isso, a condição é recompor nacionalmente a estabilidade institucional e a segurança jurídica perdida ao longo dos últimos anos. Como ocorre em todos os demais estados, a Bahia também se ressente de projetos estruturantes do governo federal. Somos o estado que conecta o Nordeste ao Sudeste e ao Centro-Oeste. Para se ter uma ideia, trafegam em nossas estradas 17 milhões de toneladas de carga, frutos de outras regiões. Está posto que teremos que somar esforço com interlocutores dos diversos segmentos econômicos, políticos e sociais para fazer um intenso plano de recuperação do nosso país, recompondo a democracia e, com isso, trabalhar para que esses efeitos repercutam na economia e na geração de emprego. São exemplos desses grandes investimentos. O metrô de Salvador, e agora, este ano, entregaremos mais 5 quilômetros com o metrô chegando a Cajazeiras, com a nova rodoviária e a nova polo de integração metropolitana e intermunicipal. Já somos a segunda extensão, seremos a segunda extensão em metrô do Brasil com esses 5 quilômetros, além, é evidente, dos 22 quilômetros de VLT em curso. Junto a isso, o conjunto de avenidas e investimentos que fizemos em nossa capital, as avenidas transversais, 29 de março, Orlando Gomes, Pinto de Aguiar, Gal Costa, a ligação Lobato-Pirajá, rótula do aeroporto, rótula do Abacaxi, enfim, investimentos em infraestrutura que mudaram a face e a visibilidade da nossa capital e do nosso estado. Apesar de todos esses investimentos, faço questão de registrar aqui, para mostrar aquilo que eu citei no início, Leão, os tempos sombrios e tristes da história do Brasil. O governo federal deve à Bahia
nosso conselheiro, deve ao Estado da Bahia 493 milhões de reais dos projetos que têm contrato, as obras executadas, e eles não pagam o que devem ao Estado da Bahia. Numa tentativa de que essas obras tivessem sido paralisadas. E hoje, eventualmente, o governador estaria aqui constrangido, sendo cobrado talvez por uma oposição que, se tivesse presente, aliada que é ao governo federal, estaria cobrando pelas obras paralisadas. Como nós não paralisamos as obras, não há o que cobrar, porque na Bahia tem governo. Os investimentos volumosos se estendem por todo o Estado. Recuperamos mais de 8 mil quilômetros de estradas desde 2015, um aporte de mais de 2 bilhões de reais. Nesse instante, 2.900 quilômetros de rodovias estão sendo construídas, no investimento total de 1,5 bilhão. Entregamos recentemente a ponte Barra Xique-Xique, integralmente construída pelo Estado da Bahia, um exemplo vitorioso de PPP. Ela conecta duas regiões com forte potencial agroindustrial, a região oeste e a região de Irecê, beneficiando diretamente 2,5 milhões de pessoas. A ponte é parte de um investimento muito volumoso, que inclui a recuperação da BA-052, a chamada Estrada do Feijão, recentemente recuperada. Agora, vamos avançar e viabilizar a construção, Marcos Cavalcante, Leão, e eu quero aqui registrar o papel fundamental, desde a concepção, o entusiasmo, no processo de montagem, licitação e acompanhamento da obra. Mas vamos publicar e fazer um chamamento para a ligação de Barra até Barreiras. E aqui, mais uma vez, sinalizado para o meu vice-governador, e que vai reduzir significativamente a distância entre essas duas cidades, reduzindo em 108 quilômetros a distância de quem quer sair de Barra para Barreiras, 108 quilômetros. Vamos continuar integrando as regiões da Chapada e de Irecê, a estrada de Gentil do Ouro, Milhorote, por exemplo. Vamos seguir a estrada de Santa Rita de Cássia Mansidão e continuaremos a estrada de Buritirama. Falando de ferrovia, um dos projetos mais importantes para a infraestrutura da Bahia. E aqui, mais uma vez, eu destaco a visão do governo Jacques Wagner, de, à época, e lutar, conseguir e iniciar, no governo Lula, a ferrovia da integração Oeste-Leste, que, infelizmente, por inação administrativa, ficou paralisada todo esse período, só sendo licitada no final do ano passado, e a licitação ganha pela BAMI. E aqui eu quero reafirmar, nós, a Bahia, nós vamos levar essa ferrovia até o extremo oeste do Estado da Bahia. É a obra de integração econômica e social do nosso Estado. Assim como o início da construção do Porto Sul, um importante vetor de desenvolvimento para a região sul do nosso Estado. E, por falar na região sul, iniciamos, mais uma vez, com recursos próprios, a tão sonhada ligação Ilhéus-Itabuna, um sonho daquela região, e que vinha sendo matracada, perseguida pelo governo federal. E, mais uma vez, não restou outra alternativa, mais uma vez, da Bahia, mostrar sua altivez, mostrar que aqui tem governo, aqui tem quem trabalha, aqui tem gestão, e nós iniciamos, com recursos próprios, 142,6 milhões de investimento para fazer a duplicação dessas duas cidades que hoje já se juntam e você não sabe mais onde termina Ilhéus e onde começa Itabuna. Agora, vou falar de um outro sonho,
que está sendo concretizado, apesar, isso não está escrito, das aves de agouro, que insistem em colocar dúvidas e torcer contra a ponte Salvador-Itaparica, planejada inicialmente no governo Jacques Wagner, um grande projeto de valores atualizados de 9 bilhões de reais. Esse equipamento induzirá o desenvolvimento para a região sul e para o recôncavo da Bahia, integrando o nosso estado. Junto com esses modais, uma malha aeroviária, que contribui para o desenvolvimento socioeconômico das regiões. Ficamos muito orgulhosos de termos concluído o novo aeroporto de Vitória da Conquista. E, mais uma vez, eu quero reafirmar, nós concebemos, nós fizemos o projeto, nós fizemos a licitação, nós fizemos a obra. E alguém que nada fez, todos conhecem a história, tentou se usurpar daquilo que não fez para inaugurar. Mas a história registra em todos os atos os responsáveis pelo desenvolvimento do nosso Estado. Assim como nos orgulhamos dos investimentos feitos em Guanambi, que viabilizam hoje voo regional da Azul, investimentos em Lençóis e do novo aeroporto, já em fase bastante acelerada para sua conclusão, de Senhor do Bonfim, onde nós queremos também ter voo regional. O novo aeroporto de Bom Jesus da Lapa, e já conversávamos recentemente com a Gol e com a Azul, para que eles se programem e projetem, estudem voo para aquela região, para Bom Jesus da Lapa, porque teremos um aeroporto novo, grande, em condições de recepcionar voos para a região oeste e para essa cidade, que tem uma vocação de um turismo religioso fortíssima, para além dos investimentos para ampliação do aeroporto de Barreiras. E a construção, recentemente publicada, e queremos avaliar, junto com o TCE, de um grande aeroporto, um novo aeroporto para a região de Porto Seguro. Um investimento da ordem de R$1,5 bilhão de reais. E em breve estaremos publicando a licitação no formato de PPP para esse grande aeroporto com investimento internacional, forte interesse de grupos internacionais que espero que venham disputar bastante este projeto. Além dessas grandes obras, buscamos estimular a formação de consórcios de infraestrutura, aos quais destinamos máquinas e equipamentos, inclusive material para fazer infraestrutura asfáltica, para reconstruir as nossas cidades e as nossas rodovias. É um modelo novo de gestão, que busca capilaridade, eficiência, rapidez e redução de custo. Um modelo novo que, inclusive, foge da prática histórica, eu diria quase secular, ou muito antiga, que insiste, às vezes, em querer voltar na história, que é aquela relação autoritária de perseguição com os municípios que não se alinham com a diretriz política do governo do Estado. E esse modelo, ele despersonaliza a ação de infraestrutura nas regiões. Ele transfere poder, divide poder, compartilha poder de execução com os municípios, equipando esses consórcios para que eles possam, com as economias municipais, somados com eventual recursos estaduais, manter e ampliar a infraestrutura, que significa geração de emprego para essas regiões. Na nossa concepção, para induzir o desenvolvimento, é necessário democratizar também o acesso à infraestrutura hídrica e ao saneamento. Isso promove mais saúde e mais bem-estar. Uma das nossas maiores prioridades é investir no programa Água para Todos, e que completou agora 15 anos. Esse programa, que é um exemplo para o Brasil, investiu, criado e concebido no governo Jacques Wagner. Esse programa investiu até aqui
registrem, 12 bilhões e 600 milhões de reais. 12 bilhões e 600 milhões de reais. Podem levantar na história da Bahia, dividir esse valor por ano e pesquisem. E, por favor, me informem se encontrarem, em qualquer época da história da Bahia, um investimento próximo a esse. Não precisa nem ser igual, próximo. 12 bilhões e 600 milhões de reais no programa Água para Todos. São mais de 9.500 sistemas de abastecimento de água. Temos a meta audaciosa de levar água potável para todas as comunidades rurais que ainda não obtêm esse serviço. E, para isso, firmamos parceria com as prefeituras para fazer extensão de rede, além das ligações próprias da SERB e da Embasa. Executamos barragens de todos os tamanhos, tanto para abastecimento humano quanto para irrigação, assim como investimento em grandes reservatórios, como a barragem de Cristalândia, a barragem de Serra Preta, a barragem de Riacho Santana, a barragem do Mulugu do Morro e a barragem do Rio Colônia. Estamos executando obras de barragem do Catolé, de Baraúnas, na Chapada Diamantina. Ao todo, ampliamos 42 barragens, implantando 179 sistemas integrados de abastecimento de água. E agora vamos licitar um grande investimento ali, reivindicado, Euclides. Eu vi Euclides aí mais cedo, estava ali atrás. Da região de Jaguaquara, que vai beneficiar Maracás, Planaltino, Lagedo, um investimento de 150 milhões de reais, levando água do Paraguaçu. Agora, em 22, prosseguiremos na elaboração de planos estaduais de segurança hídrica e de saneamento básicos, dialogando com todos os municípios do estado da Bahia. Muitas dessas ações até aqui enumeradas impactaram positivamente na condição de produção agrícola, que fornece cerca de 80% dos alimentos da nossa população. Para se ter uma ideia, quanto a política voltada para esse setor foi ampliada, quando Wagner assumiu o governo em 2007, tínhamos 5 mil agricultores com o seguro safra. 5 mil. Hoje, nós temos 500 mil agricultores com o seguro safra. 500 mil agricultores na Bahia têm a segurança de que não ficarão a ver navios se tiver seca ou se tiver uma enchente, como teve nesse período. Só ao longo do nosso governo, Leão, nós estamos aplicando a soma de 2 bilhões e 300 milhões de reais em agricultura familiar na Bahia, por meio do projeto Bahia Produtiva, em várias cadeias produtivas. E, mais uma vez, eu chamo ao debate a oposição ausente. Pesquisem na história da Bahia e me informem se em algum ano, em algum período da história, se aplicou recursos semelhantes para a agricultura familiar. Vou repetir, 2 bilhões e 300 milhões de reais. Pesquisem e me informem. Estimulamos o cooperativismo e estamos fazendo chegar a agricultores um amplo projeto de estímulo à assistência técnica em várias áreas. Ampliamos a estrutura de beneficiamento e comercialização de produtos. Queremos realmente avançar para uma Bahia que oferte oportunidade a todos que vivem e trabalham aqui. Sabemos que a educação e o conhecimento são ferramentas essenciais que transformam a vida das pessoas. Como governador, mantive a rotina e a prioridade de, a cada visita nos municípios, visitar cada uma das escolas. Estamos chegando a 600 escolas visitadas. Conversei com jovens, com pais, com professores, com funcionários ao longo desses anos. Uma dessas ferramentas é ofertar na escola infraestrutura adequada. E, mais uma vez, eu tenho que chamar aqui e compartilhar com nossos deputados, com a sociedade da Bahia, o investimento só em 2021, Fabíola, que você, não sei se ainda era da Comissão de Educação, licitamos 2 bilhões
e 900 milhões de reais em novas escolas, ampliações e requalificações. Isso não é em meu governo, não. Isso é em 2021. 2 bilhões e 900 milhões. Mais uma vez está feito o convite para que possamos pesquisar nos dados históricos o investimento semelhante já feito na área da educação. E aceito o desafio de compartilhar esse debate, também fazendo a proporção com municípios, caso alguém queira fazer, se há algo semelhante na história da Bahia. São 115 novas escolas licitadas só em 2021. 115 novas escolas licitadas iniciadas somente em 2021. Mais 236 com modernizações e ampliações. Mais 351 com intervenções de requalificação da infraestrutura. Queremos e vamos imprimir um novo padrão físico, técnico, tecnológico às nossas escolas e de práticas, com práticas esportivas, culturais, de música, dança, literatura, arte, em nossas escolas. Acreditamos que esses são ingredientes para a formação de cidadãos sensíveis, curiosos e estimulados a buscar soluções no mundo atual que o mundo e o futuro exigem. Essas unidades também vão funcionar em tempo integral e oferecerão, todas elas, cursos profissionalizantes, para que possamos colocar a Bahia no lugar que ela merece, de um conjunto expressivo de escolas em tempo integral. Nós, todos, estados, prefeituras, profissionais da educação e famílias, temos pela frente a tarefa de estimular os nossos estudantes a retomarem a vida escolar presencial a partir do próximo dia 7. Isso também implica compromisso com a vacinação de crianças, adolescentes e adultos. Durante a pandemia, investimentos fortes na adequação de escolas foram feitos para cumprir os protocolos. Também ampliamos a cobertura de serviço da internet. Todas as escolas estaduais hoje têm no mínimo 100 megas disponível para os alunos. E agora concluímos a licitação do chamado Wi-Fi 6, que colocaremos ainda nesse primeiro semestre em todas as escolas do Estado. Wi-Fi 6. E vamos disponibilizar esse sinal de Wi-Fi quando a escola não estiver funcionando, para a comunidade do entorno da escola poder acessar gratuitamente o Wi-Fi. Assim como, isso não está escrito aqui, eu já determinei que, em breve, Adolfo, quando você sai da Assembleia aqui, não quiser usar o carro e quiser usar a internet gratuita e pegar o metrô para ir para casa, nós vamos implantar, nos próximos dias, internet gratuita em todas as estações de metrô, de banda larga, com Wi-Fi 6, em todas as estações, para o povo que precisa, às vezes, passar uma mensagem, resolver um problema bancário, baixar um arquivo, poder ter acesso em todas as estações do metrô. Durante a pandemia, investimos fortemente na adequação de nossas escolas, isso já falei. Todo esse trabalho objetivou minimizar as perdas de aprendizagem e diminuir o êxito escolar provocado pela pandemia. Porém, se o ensino formal foi fortemente impactado pela necessidade de distanciamento social, nos enriqueceu com valiosas aprendizagens, com recursos técnicos e tecnológicos aplicados na educação. É evidente que a pauta de inclusão digital é uma demanda imensa em vários lugares do mundo e aqui também. Ela necessitará de mais e contínuos investimentos em lógica, rede de cobertura, para garantir banda larga em todo o Estado. Tudo isso vai permitir, inclusive, saltos, como o que acabamos de realizar com o programa Outras Palavras. Os nossos alunos terão acesso a cursos de idioma como atividade complementar esse ano. Aqui eu abro um parênteses. Nós buscamos e estamos oferecendo, assim como fizemos com o Sistema S, uma formação complementar tecnológica, nós vamos oferecer cursos de língua complementar para os alunos da rede estadual. Cursos, outrora, só acessados pela classe média ou por pessoas
de alto padrão aquisitivo como a Aquibeu. Nós vamos disponibilizar cursos para nossa rede estadual dos alunos que quiserem se interessarem e desejarem ter uma formação complementar. É o que nós estamos buscando dar essa palavra mágica, chamada oportunidade, para aqueles que querem se dedicar aos seus estudos. Junta-se a isso outro programa do governo do Estado, que é o Fala Bahia, para garantir internet nas localidades rurais. São 379 localidades, 107 milhões de reais aplicados para garantir sinal de internet na zona rural. Outro investimento que eu gostaria de destacar é o acesso e a democratização do sinal de TV educativa. TV educativa, TVE e TV educativa para a rede escolar, que hoje 112 municípios recebem toda a programação da TVE. Mais 47 cidades receberão no início de 2022. Estou indo além nos investimentos de educação e me aproximando ainda mais dos municípios para concluir, e eu relatava 2 semanas atrás, numa conversa pessoal que tive com o presidente Lula, aquele programa criado por ele, o Brasil Carinhoso. Nós estamos em 2022, para você ver aonde vai a crueldade e o descaso desses que interromperam em 2015 o mandato da presidenta Dilma. Creches em todas as cidades, que cortam o coração, em estágios diferentes de construção, abandonadas, com equipamento e o tempo degradando esses equipamentos. Decidi disponibilizar recursos para que os prefeitos concluam essas creches. E a única coisa que precisamos, orientados pela PGE, é que haja o distrato desses contratos pendentes do município com o governo federal e que o município assinasse um TAC se comprometendo em 12 meses a concluir a obra. Mas o que demonstra a capacidade de governança desse atual governo, a sensibilidade para os que mais precisam, que eles têm. Eles nem passam recursos e nem fazem um distrato para o Estado poder concluir as obras. É o governo nem trabalha e nem deixa os outros trabalharem. E para quem tiver dúvida disso, eu remonto aqui a reportagem da Folha de São Paulo, da perseguição, inclusive inédita na história da República Brasileira recente, pelo menos no período da redemocratização, que é a perseguição, inclusive, aos financiamentos, que se estende a um banco comercial, público comercial, que tem relação comercial com o Estado da Bahia, que é o Banco do Brasil. Algo vergonhoso e inédito na história da República. O que mostra, como eu disse, que essas páginas ficarão marcadas como as páginas mais tristes e vergonhosas da história da República Brasileira. Também continuamos a investir na nossa rede de equipamentos culturais e turísticos, como fizemos com a qualificação do Castro Alves, da Concha Acústica, e agora do Museu Vanderlei Pinho em Candeias, e da requalificação do Museu de Arte Moderna e da requalificação que faremos com nossos centros culturais. Estou convicto de que a convivência pacífica e a tolerância são virtudes que devem ser valorizadas e incentivadas para promover as mudanças que precisamos no nosso tecido social. É importante dizer com todas as letras que, em pleno século XXI, ainda não superamos o preconceito racial, a homofobia, a intolerância religiosa e nem a forma desigual e violenta do tratamento com as mulheres. Nesse sentido, é parte estratégica de inclusão social do nosso projeto, a atuação da Secretaria de Promoção à Igualdade Racial, do Centro de Referência ao Enfrentamento da Intolerância Religiosa e da Secretaria Estadual das Mulheres. É importante garantir o acesso da mulher aos serviços públicos, mas, sobretudo, consolidar a sua integração à política de desenvolvimento.
Os paradigmas precisam ser superados com ações concretas. Por exemplo, de forma inédita no país, por 2 vezes, em 19 e 21, lançamos o edital 2.600.000 para a pesquisa de doenças de população afrodescendentes e reservamos 30% para pesquisadores negros, prioritariamente mulheres. Também disponibilizando 5.000 bolsas de curso para a área de tecnologia e inovação em toda a Bahia, estritamente para mulheres. Se, por um lado, investimos em políticas para promover a autonomia e o reconhecimento de direitos femininos, por outro, também investimos em estrutura de segurança para enfrentar a violência contra a mulher. É um absurdo que ainda hoje a convivência social e intrafamiliar, o feminicídio e todas as demais formas de agressão sejam, infelizmente, uma realidade. A Ronda Maria da Penha, criada em 2015, em nosso governo, é um projeto inovador de proteção de vida das mulheres. Ela coleciona resultados positivos na proteção de vítimas. São mais de 13.500 mulheres atendidas, 591 prisões decretadas. Eu sonho, desejo, o dia em que esse trabalho não seja mais necessário. Mas até lá, fortaleceremos essa rede de defesa e da vida digna das mulheres. Para garantir isso, estamos em contínua expansão policial, que trata especialmente dessa questão. Construímos 15 delegacias especializadas das mulheres, DEANs, no interior. No ano passado, implantamos mais 4 núcleos especializados, NEANs, em Irecê, Itapetinga, Santa Maria e Santo Antônio de Jesus. Já que estamos falando de segurança pública, fizemos um maior investimento em todos os governos da história. Aplicamos 2 bilhões de reais desde 2015. Só no meu governo foram admitidos 10.177 novos policiais via concurso. Esse ano ingressarão quase 3.000 novos policiais na Polícia Militar. 1.000 agora, eu acho que final de fevereiro, início de março, e mais 1.800 até o final do ano. E agora, no início do ano, nos próximos dias, publicaremos um novo concurso público para a Polícia Civil, delegados, agentes, assim como eu pedi a Jerônimo, deve estar sendo encaminhada para a SAEB, um novo concurso para professores no estado da Bahia, focado especialmente naquelas cidades menores e mais distantes, onde nós queremos preencher essas vagas que, normalmente, em um concurso maior, que inclui cidades grandes, não vira objeto de desejo das pessoas que fazem um concurso. As pessoas preferem cidades maiores, mais próximas da capital, ou mais próximas desses grandes centros urbanos. Aquelas cidades menores e mais distantes, normalmente, elas não são procuradas no concurso público. E por isso eu pedi que Jerônimo faça, e faremos agora, no primeiro semestre, um concurso direcionado a essas cidades, com o foco de preencher as vagas nessas cidades menores, mais distantes, e que, historicamente, não são as cidades que quem faz concurso faz a opção de se instalar, e por isso nós temos sempre professores provisórios nessas cidades, e Jerônimo levantou esse conjunto de cidades, nós faremos um concurso direcionado ao preenchimento dessas vagas. Além de já termos dessas vagas, fizemos o maior número de promoções e progressões das carreiras policiais. Também aprimoramos o prêmio de desempenho. E aqui eu chamo por testemunho o ex-comandante e o atual comandante, Paulo Coutinho, que sempre se reportam dirigindo a mim e diz: governador, não sei se o senhor tem a dimensão do que você fez, do que vocês fizeram. Não só é o maior investimento financeiro, mas é o maior investimento em valorização da carreira dos policiais. Nunca foram promovidos ao mesmo tempo, num só período de governo, tantos policiais. E nós fizemos e exercitamos um diálogo profícuo, que garante, inclusive, que eu possa dizer que todos aqueles que ingressaram como soldados sairão como primeiro-tenente da Polícia Militar da Bahia, pelo formato que nós fizemos, inclusive abrindo, para dar mais celeridade, um formato específico chamado QUETA, é um quadro especial
para acelerar a promoção dos nossos soldados e sargentos, que eles possam chegar, inclusive, ao posto de primeiro oficial. Só no prêmio de desempenho policial pagamos 131 milhões de reais pelo desempenho dos diversos pelotões e agentes da Polícia Civil. Foram quase 5 mil viaturas novas entregues às duas polícias. E iniciamos no ano passado, não sei se a Luísa está aqui, um grande investimento na construção de novas delegacias. 65 novas delegacias iniciaram a construção. Iremos licitar mais outras delegacias agora no início do ano, além de novas unidades da PM, onde não tinha unidade própria ou tinha delegacia degradada. Nós estamos licitando novas delegacias em várias cidades da Bahia. Posso me referir aqui ao maior investimento de tecnologia já feito na segurança pública, 665 milhões de reais, para levar para 80 cidades o vídeo monitoramento em fase de implantação e de instalação. E esse vídeo monitoramento com reconhecimento facial, leitura de placa, nos ajudará muito no combate à impunidade. No entanto, insisto em repetir, o país terá que assumir a responsabilidade de promover um amplo debate e franco debate sobre segurança pública, especialmente sobre a questão do tráfico de drogas. O Brasil, infelizmente, é um dos maiores consumidores dessas substâncias, e isso tem gerado impacto nas políticas de segurança pública no país inteiro. É preciso dizer claramente que o comércio de drogas financia o crime organizado e que ele se beneficiou muito com a liberação e com todas as facilidades recentes concedidas para a compra e uso de armas de fogo no território nacional, cuja fiscalização de fronteira é muito frágil. Eu defendo e vou insistir na nacionalização do combate ao crime organizado. E aqui abro um parêntese. E acho que isso deverá fazer parte do debate político desse ano. O quanto que as mudanças no marco legal para a facilidade de armas aumentou, infelizmente, a disseminação de armas cada vez mais potentes na mão de criminosos. De igual modo, é preciso iniciar um diálogo muito consistente sobre o Código Penal brasileiro. Não acho razoável que o tratamento dispensado aos homicidas perigosos, por exemplo, seja igual àqueles que cometeram crimes de menor impacto à vida humana. Ressalto ainda que precisamos aprimorar urgentemente o nosso sistema judicial para coibir de todas as formas a impunidade e a omissão dos que acabam tornando o crime cada vez mais permissivo e violento. Quero abordar outro aspecto importante. Nos últimos anos, chamou a atenção a propaganda de ideias intolerantes e o uso sistemático de fake news, de estrangeirismo e de propagação da mentira. Não podemos confundir liberdade de expressão, um dos fundamentos mais preciosos da democracia, com a licença para agredir o outro, ignorando o diálogo, ignorando qualquer padrão ético e qualquer significado de dignidade humana. Aliás, essa é a diferença entre a barbárie e a vida civilizada. É preciso que a sociedade compreenda que disseminar informações falsas, racistas, caluniosas, também constitui atos criminosos e devem ser tratados como tais. Não me canso de lembrar que estamos atravessando um período muito delicado, em que esse tipo de conduta contribui muito para aumentar o sofrimento de milhares de pessoas. Nesse contexto, quero reafirmar o nosso compromisso com a liberdade de imprensa, tão atacada e ameaçada de censura nos últimos tempos.
Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os profissionais de comunicação com a sua coragem e seu trabalho, vem ajudando a combater as informações falsas que circulam e que difundem e colocam em perigo a população. Nunca estive tão otimista e esperançoso como estou agora. Apesar de todas as vicissitudes e turbulências pelas quais passa a cena política brasileira, talvez até por causa desse momento tenebroso que vivemos, surge em mim essa disposição de pensar no futuro do nosso país como algo promissor. Como nos ensina a poesia, onde surge o perigo, surge também o que salva. Ao longo desses anos, mesmo com ventos muito adversos soprando, minha ação propositiva no governo da Bahia foi para afirmar essa assertiva. E me orgulho do trabalho que realizamos em prol do desenvolvimento do Estado e para elevar a qualidade de vida. Como sempre digo, não fiz isso sozinho. Por isso, quero compartilhar com o meu vice-governador, João Leão, com nossos secretários de Estado, com todos os cargos comissionados e funcionários públicos, os resultados desses anos de governo. Quero compartilhar com nossos deputados todas essas ações que fizemos nos 27 territórios. Trago comigo a alegria de cumprir a responsabilidade de manter a máquina administrativa funcionando, mesmo no cenário de profunda crise, e, ao mesmo tempo, de ter feito investimentos tão importantes para a nossa gente, ampliando a oferta de serviço e mantendo o compromisso com os fornecedores. Para isso, tivemos que aumentar a capacidade de requalificar o gasto público. Montamos o sistema de acompanhamento de gastos, o que viabilizou uma economia ao longo dos nossos 7 anos. E muita gente me pergunta, de onde você arrumou tanto dinheiro para fazer tanta coisa? E eu respondo, da economia de gastos de custeio. Foram 8 bilhões economizados em 7 anos de governo, com custeio que foram transformados em investimento. 8 bilhões. E, por conseguinte, conseguimos alcançar patamar de investimento que fez a Bahia hoje ser respeitada no Brasil inteiro. Foi esse esforço também que permitiu manter rigorosamente o nosso salário de servidores em dias, ao longo desse período, reestruturar carreiras e assegurar mais de 85 mil promoções. 13.580 novos servidores entraram no Estado nesse período. 13.580 servidores. Fico com esse forte desejo de contribuir com tudo que foi relatado até aqui. Essa é a persistência para assegurar o serviço público do Estado, para cumprir o seu real papel de indutor do desenvolvimento. É isso que me dá a convicção de que nosso país não pode incorrer nos equívocos que, infelizmente, vem se aprofundando nos últimos tempos. É por isso que, nos lugares onde vou, ainda tenho conclamado a todas as forças políticas, sociais e econômicas a se erguerem na reconstrução de um projeto político que valorize a nossa nação. 2022 é o ano de celebrarmos 200 anos da nossa independência. E esse deve ser um momento de reflexão importante sobre o futuro do nosso país. Qual o legado que queremos deixar para as próximas gerações? Como o nosso país deve construir uma economia forte e inclusiva? Qual o grau de maturidade que esperamos da nossa democracia? Qual é a segurança jurídica e institucional que desejamos? Qual o grau de patamar de tolerância e respeito que queremos na esfera religiosa, na esfera das relações de gênero e da convivência com o próximo, sem nenhum ou qualquer tipo de preconceito? Indagações como essas não podem ser apenas uma inquietude existencial. Antes de tudo, elas devem ser um fator político,
capaz de potencializar, mobilizar a concertação da vontade de diferentes segmentos sociais da nossa vida coletiva. Esse é um ano que teremos eleições e o futuro do país será decidido. São eleições para presidente, governador, senador, deputados federais e estaduais. E isso exige de cada ator político e da sociedade compromissos e atitudes. Nosso projeto político vem calibrando uma trajetória nessa direção e tem uma expectativa que isso seja aprofundado e consolidado aqui na Bahia. Em relação ao Brasil, já experimentamos momentos em que foi possível vislumbrar, na prática, a possibilidade de superação de nossos desafios históricos. É por isso que tenho insistido tanto sobre a necessidade de uma nova concertação para promover o encontro do país consigo próprio. E, para encerrar, aos pares dessa casa, quero dizer que gostaria de continuar contando com cada um de vocês, inclusive em projetos fundamentais para a nossa Bahia. Ao mesmo tempo que eu sei que os senhores e senhoras estarão no debate e no processo eleitoral contribuindo para consolidar a força das ideias democráticas e participativas entre nós. Quero reafirmar, meu presidente Adolfo, com todas as letras, para esta casa, que nos momentos mais difíceis a gente pode levantar a cabeça erguida e dizer: a Bahia está de pé. A nossa Bahia que é solidária. A nossa Bahia que tem garra. A nossa Bahia que não foge à luta. A nossa Bahia que não baixa a cabeça ao autoritarismo, à intolerância e à estupidez. E quero reafirmar o nosso conceito de governar, que nos diferencia deles. Governar é gostar de cuidar de gente. Por fim, quero agradecer à minha família, que ao longo desses 7 anos esteve ao meu lado, cercando-me de carinho, doçura e companheirismo. Todo o meu amor à minha esposa, Aline Peixoto, às minhas pequenas, Marina e Malu, aos meus filhos Aline e Caio, a minha netinha Júlia. Aos meus pais, Clóvis dos Santos e Maria Luzia Costa dos Santos, a minha eterna gratidão, respeito e amor. O ano de 2022 abre tantas significações e expectativas. Sejamos e estejamos todos à altura desses desafios que o Brasil nos espera. Que Deus nos abençoe.